Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019. São 7h04. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã desta sexta-feira, mas antes, previsão para hoje. Tempo parcialmente nublado, tem um percentual pequeno de possibilidades de chuva, máxima de 30, mínima de 23, no momento no centro 24 graus. Julgamento da partilha dos royalties está adiado. Decisão da corte sai no dia 22 de abril, por coincidência, dia do descobrimento do Brasil. Homens invadem residência e matam avô e neto de 5 anos. Eles foram executados dentro da própria casa em Guarulhos e a avó do menino também foi baleada. Operação Chequinho, a novela da tornozeleira, outra vez na pauta do TJ. Por 6-5, o Supremo Tribunal Federal veta a prisão em segunda instância. Com eleição em 11 de dezembro, disputa a reitor do IFE tem 3 candidatos. Previdência própria. Previcampus recebe 30 milhões de compensação. No caso Cícero, júri absolve acusado de assassinar líder do MST. E os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android. Lembrando que o de iOS aparece ainda, mas vai mudar em breve, Rádio Continental, não depende só da gente, mas dá no mesmo, você vai sintonizar a Folha FM, também pelo Facebook e YouTube, Folha FM 98,3, e pelo nosso site folhafm98.com.br, e você tem um streaming e pode assistir o programa também. No programa conosco, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia para você, Aloysio. E vamos começar aqui os nossos, principalmente o seu comentário das manchetes principais hoje do jornal Folha da Manhã. Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, deputado Rodrigo Bacelar, está aqui no estúdio já, vamos falar com ele no próximo bloco. Bom dia, Beto. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, e nos dando pelo streaming, telespectador da Folha FM. Temos de tudo hoje, notícias, eu diria, aquele velho ditado bipolar, né? Notícias boas e ruins. Uhum. Temos uma notícia boa, um adiamento do julgamento dos royalties. Estava marcado para 20 de novembro, estava fazendo aquela contabilidade, faltam tantos dias, faltariam 12 dias. 12 dias. Né? Hoje, e ontem os ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, e a ex-presidente do Supremo e relatora do caso dos royalties, que deu a liminar na qual os estados e municípios produtores penduravam desde 2013, a ministra Carmen Lúcia anunciaram o adiamento, né, para 22 de abril. Como você bem lembrou, e Marco, dia de descobrimento do Brasil, nem pegou porque a gente fica tanto com 21 de abril, dia de Tiradentes, e o dia 22, na verdade, não é feriado, curiosamente, né? E, bom, me lembrei. Achamento do Brasil, como chamavam. Achamento do Brasil. No século XVI, achamento do Brasil. Eu tenho uma cópia de uma charge do Ziraldo. Depois, se eu achar, eu mando para você. Faço uma cópia colorida, que é a cena da primeira missa. E o Ziraldo desenhou como se fosse aquele quadro do Pedro Américo, aquela coisa assim, na frente, assim, no primeiro plano, você repara, tem um índio sentado, assim, já velhinho, assim, com a mão na cabeça, falou assim, isso não vai dar certo. Essa charge do Ziraldo é fabulosa. Rapaz, até o Brasil tem uma característica única entre todos os países do mundo.
O Brasil é o único país que tem uma certidão de nascimento lavrada. Pero Vaz de Caminha, como é sabido, né, era o escrivão da expedição de Cabral, escreveu sobre o achamento, como eles chamam no Brasil. E é um documento histórico belíssimo, belíssimo. Eu já li algumas vezes e recomendo para os ouvintes que leiam também. O encontro, a despeito do que se deu depois, nós aqui, o encontro foi muito bonito. Você tinha Bartolomeu Dias, que foi o primeiro homem a dobrar o Cabo das Tormentas, transformar ele em Cabo da Boa Esperança. Aquele Cabo da África, né, do sul da África, que era a grande barreira, né? Os portugueses tinham chegado ali desde o final do século XV e só levaram quase 100 anos para conseguir dobrar aquilo. Era uma corrente muito forte e Bartolomeu Dias deu a sorte de pegar uma tempestade que arrastou ele para oeste, né? Para o meio do oceano. Ele navegou para leste para tentar achar a África e não via, ele não entendia. Pelos meus cálculos, era a África. Ele falou, então eu vim para o sul, aí navegou para o norte. Quando ele navegou para o norte, ele viu a África, ele viu o continente nas costas dele. Ele falou, se eu naveguei a África, porque, por óbvio, né? Claro, ele tirou uma tangência para cá, por acaso, foi uma tempestade e... Enfim, depois... no tempo do rei Dom João II, depois assumiu o Dom Manuel Venturoso e fez um acordo com... Sempre teve política. Um acordo com os nobres e aí botou Cabral para dirigir a expedição, que era um fidalgo, filho de algo, né? Era um nobre e... Bartolomeu Dias veio na expedição, mas tinha um irmão chamado Diogo Dias, que era um cara atlético, que dava pirueta, camalhota no ar, e tocava sanfona, os índios adoravam ele. O cara, né, fazia pirueta e tal, tocava sanfona, ele pegava os índios pela mão e saia dançando. Foi ali em Cabralha, perto do Porto Seguro, onde eles chegaram, né, na Bahia. Cabralha, por o nome é óbvio, né, Cabral. Óbvio, claro. E o que é trágico também é Bartolomeu Dias, que foi talvez um homem que tenha aberto o caminho do domínio da Europa sobre o mundo, né, do homem ocidental, branco sobre o mundo. Ele morre ali no Cabo das Tormentas. Ele morre nessa... Ele nunca chega às Índias, né? Tipo Moisés, que nunca chegou a Canaã. E uma história trágica ali no Parque Canaã, falando de Canaã. Parque Canaã é um homem de 38 anos, seu neto de 5 anos, né, o Ocilênio Pinheiro da Fonte, o neto Luiz Gabriel da Fonte, 38 e 5 anos, foram mortos, né, com 20 tiros. É um crime bárbaro, né, ocorreu ontem, na madrugada de quinta-feira, né, volta de 00:30. A esposa do Ocilênio também foi atingida, está hospitalizada. E o crime teria sido uma vingança aqueles 2 assassinatos que a gente deu desde terça-feira, lembra, em Pernambuco? Lembro. Seria uma vingança por aquilo, né? O pai da criança, filho do avô, estaria... A polícia suspeita que teria algum envolvimento naquele assassinato. Foram homens que entraram com roupas... camufladas, com touca ninja, e mataram os 2 e feriram a mulher. Quer dizer, uma coisa bárbara. Campos está ficando realmente num lugar muito complicado. E se matar uma criança de 5 anos, eu vi a foto da criança, é um negócio muito bárbaro, né? Quer dizer, matar o que é um errado, mas uma criança de 5 anos é uma coisa que se entende menos, né? Não tem período moral... Não tem nem motivo, né? Não existe motivo para isso. Só para se vingar do pai da criança. Matou o pai do envolvido e o filho do envolvido, né? Do suposto envolvido. Suposto envolvido ainda por cima, quer dizer, né? Você pode afirmar que está envolvido, a polícia trabalha com essa hipótese. Não, lógico. Os 2 crimes ocorreram em Pernambuco, que seriam ligados a isso, Pernambuco na segunda-feira. 2 homicídios, a gente falou sobre eles aqui. Enfim, é um caso lamentável e criança de 5 anos, enfim.
Vamos torcer pela recuperação da avó dele. E também, ontem, que não está no jornal, por causa do horário, Flamengo 1, Botafogo 0. Aliás, de ouvinte, me desculpe minha voz meio grutural, porque eu estou numa ressaca do caramba do jogo de ontem. Fui ver o jogo lá na Embaixada Flávia, na Rua do Leão, e só vim aqui mesmo para prestigiar nosso deputado aqui, Rodrigo Bacelar, porque a cabeça tá igual Deu dor de cabeça. Deu dor de cabeça, é. E o Botafogo foi um bom teste pro River Plate, porque jogou como time argentino. Aquele zagueiro... Carli. Carli. Argentino, inclusive. Ele argentino, rapaz, o cara bateu muito. Como dizia antigamente, né? Abaixo do pescoço é canela. Abriu Não, só bate na canela, tá bom. Abriu com as ferramentas, mas, rapaz, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que o Botafogo se esperou na Argentina para jogar com o Botafogo. Porque claramente não dá para jogar de peito aberto na bola do Flamengo. Não dá. Não tem como. Então foi na camisa e na raça e agora bateram muito. Teve uma discussão do técnico Jorge Jesus, português. Falou de maneira clara isso, né? Falou. E o técnico Botafogo respondeu mal a ele, entrou... Foi uma coisa meio xenófoba aqui nesse país, não sei o quê, enfim. O que importa são os 3 pontos, bola na rede, né? Então tá todo mundo vendo o que eu falei há um tempo atrás. Vai começar uma certa perseguição, uma certa discriminação contra o Jorge de Jesus. Não é o primeiro. O Mano Menezes falou um monte de bobagem outro dia no Sport TV. Mano até que foi respeitoso, Marco. Mas falou bobagem. Com respeito, mas falou. Né? Não falou bobagem. Ele falou que... não discordo de você. Não falou bobagem. Ele falou que o futebol não pode se dividir antes e depois de Jesus. Eu concordo com isso. Jesus não inventou nada. Ele tem alguns conceitos. Isso não. Isso eu concordo. Só que ele aplica esses conceitos e ele conseguiu fazer com que o time siga os conceitos que ele aprendeu com alguém, ele não inventou. Agora, que a classe técnica, tirando algumas exceções de jovens que estão de técnico brasileiro, é despreparada? Poxa, são sempre aquelas figuras, né, os suspeitos usuais, né? Sai de um time, vai para o outro, sai de outro, porque ganha bem, transfere a multa de um para o outro, aquela coisa toda. Tem gente recebendo, não sei se era o Luxemburgo, que estava recebendo até hoje, não sei de que time. Rapaz, Filipão, peraí. Não, existe, o que eu concordo, que existe uma reserva de mercado no Brasil. O técnico brasileiro ganha muito bem. Ganha muito bem. Não vou dizer todos, mas assim, na elite ganha-se muito bem. E é um mercado que paga, que tem o futebol pra gente como paixão. Somos uma economia importante, né, dos países em desenvolvimento. E nunca tivemos hábito de importar técnico. É uma reserva de mercado. Chegamos a ter, né, no passado, alguns testes que fizeram... Sim, tivemos alguns, mas... O Solixo, o Filpo Nunes... Nunca tivemos hábito de importar técnico. Não. Por grande exemplo, escala, não. Eu acho que, tirando o Brasil e a Argentina, todos os países da América Latina importam técnico. É uma coisa natural. Nós não temos esse hábito. Nós achamos que nos bastamos, né? Então, ganha-se muito. Os técnicos hoje recebem salários de craques do campo, né? E tem uma reserva de mercado que quem vinha de fora, para sabotar, você tinha essa coisa dos próprios jogadores e dos demais técnicos, né? Para que a pessoa não vingasse. E agora veio. Não é só o Jorge Jesus, tem 2 Jorges. O Jorge Sampaoli, argentino do Santos. Acho até que faz um trabalho talvez mais digno de nota do que o Jorge Jesus, porque tem um elenco muito mais limitado. Uhum. O Santos está aí disputando vaga para Libertadores, quase garantida. Uhum. Jorge Jesus tem um elenco muito melhor. Fez um grande trabalho no Chile. Sim, na Copa América, né, e tal. Na Copa não foi tão bem, né? Não foi bem na Copa do Mundo, mas
Na Copa do Mundo. Fez um bom trabalho. Sim, faz um trabalho há algum tempo, né? E o Henrique Valentim ontem, apesar do Henrique Valentim, Alberto Valentim, técnico do Botafogo, o que eu achei ridículo foi teve um lance que a bola sai pela linha lateral e ele se põe entre o zagueiro espanhol do Flamengo, Pablo Mari, e a bola. O Pablo Mari dá-lhe um empurrão, que é como zagueiro, um homem alto, né, grande, dá um empurrão em Alberto Valentim e se cria uma confusão. Porra, técnico fazer cera... É demais. Aí é um pouco de exagero, né? Excelente no olho, né? Rapaz, se fosse você advogado, Rodrigo, se fosse um tribunal, é uma coisa complicada, né, cara? O advogado chorar é uma coisa meio complicada, né? Eu concordo com você, porque eu acho que tem certas funções que você tem que ter um mínimo de compostura, né? Um mínimo de decoro, de posição. Não, pô, peraí, eu sou o vou ficar cercando o jogador. Nem técnico que eu já vi pegar a bola e jogar na cabeça do jogador. Cercou a bola, no caso, né? E Pablo Mari deu-lhe um empurrão que o espanhol, enfim, deu-se uma discussão. Enfim, eu louvo a gana do Botafogo. Eu ontem tinha um dado que eu não sabia, eu descobri ontem, eu vi no jogo pela televisão. Eu não sabia desse dado. Quem é o maior artilheiro de todos os tempos, Flamengo e Botafogo? De Flamengo e Botafogo? Rapaz, não é o Zico, não? É o segundo. Elino de Freitas é o primeiro. Do Botafogo. Elino de Freitas, o grande craque dos anos 40. Sobrinho do João Saldanha, sabia disso, né? Não. Sobrinho do Saldanha, primo de primeiro grau do Bebeto de Freitas, foi o grande jogador de vôlei. Que foi presidente do grande técnico grande vôlei, técnico, né? E foi presidente do Botafogo. Técnico daquela seleção de prata, em 84, né? Exatamente. De prata, Exatamente. E tinha sido levantador até então. Logicamente que não vi jogar, mas tem um grande filme, Heleno. Ele pelo Rodrigo Santoro no filme. Não houve nada igual a Heleno, uma coisa assim, que é rapaz, baseado no livro. Isso, rapaz? Não, por favor, chega aqui na câmera. Chega. Não, o streaming tem que captar o nosso querido amigo. Rodrigo Vasconcelos. Rodrigo, como é que é mesmo? Rodrigo Gonçalves? É Silveira? Eu confundi. Tá certo. Rodrigo, é emoção dá um alô ali pra... Ali. A câmera ali, por favor. Mengão. Então tá bom. E eu que bebi, hein? Mas foi um jogo, eu acho que foi um jogo típico, foi um clássico. Eu acho que foi interessante o Botafogo crescer na camisa acima do Flamengo. Foi uma coisa realmente o gol saiu aos 45 do segundo tempo. Literalmente 45 do segundo tempo. E como diziam os locutores antigos, apagar das luzes. Uma jogada para variar, uma jogada do Bruno Henrique, que é o jogador mais decisivo do Flamengo. Eu falo no segundo tempo. Gabigol pode ser o goleador. Aliás, Gabigol ontem também demonstrou. Ele foi um tempo, ele veio jogar de armador, né? As dificuldades do Flamengo, ele veio jogar de armador. Mas Bruno Henrique, o jogador mais decisivo, foi jogado pela esquerda, cruzou a bola. O menino Lincoln, que havia entrado, botou para dentro. Uma alteração correta de Jesus, né? Porque entrou esse tempo, fez o gol, mas a jogada foi toda de Bruno Henrique. Mais uma vez, Bruno Henrique mostra que ele tá para esse time do Flamengo como o Nunes esteve para aquele time do Flamengo de 81. É o cara que na hora... Impressionante. O craque do time de 81 era Zico, mas o cara mais decisivo era Nunes, né? Era o artilheiro, até o epiteto dele, né? Era artilheiro das decisões, porque na hora... E em todos os times que ele jogou. Incrível. Ele foi Santa do Fluminense. Cruz. Foi do Fluminense, foi artilheiro, goleador do time. Santa Cruz antes do Flamengo. Exato. Enfim. Ele veio do Santa Cruz para o Fluminense e do Fluminense ele foi para o Flamengo. Na verdade, ele foi feito nas divisões de base do Flamengo. Ele veio novo Flamengo. Depois ele saiu do Flamengo e depois voltou para o Flamengo. Mas ele é cria.
Da divisão de base do Flamengo. Ele jogou com o Zico quando adolescente, né? Ele saiu porque não teve lugar no time titular do Flamengo, no time profissional. Saiu, fez sucesso e depois voltou, né? Mas Bruno Henrique, mais uma vez, mostrou o jogador mais decisivo. Eu falo isso há algum tempo aqui. Quando o time precisa, Bruno Henrique chega lá, ele fez a jogada do gol, o Lincoln foi, botou pra dentro e... Enfim, que vários são os 3 pontos, né? O Flamengo manteve a liderança com 8 pontos do Palmeiras. E Marco, parabéns, 2-0 em cima do São Paulo, Marco. O Fluminense, você sabia, pode pegar os alfarrábios do futebol e verificar. O São Paulo é um freguês de caderno do Fluminense que nem eu consigo acreditar. E o pior, fora de casa, lá. Aqui nem tanto. Mas lá, nos últimos... Outro dia estava lendo ali um tricolor que escreve, que é o Maurício Janot, Marcelo Janot, que é um crítico de cinema, então, que ele é tricolor doente. Eu sou muito amigo do pai dele. E ele escreveu uma vez sobre isso. O Fluminense é impressionante. De cada 10 vezes que vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, ganhou 7. Só para antes de falar com o Rodrigo, uma coisa o Rodrigo é um político, a gente vai falar sobre eleições também. E ontem foi aberto o calendário de campanha da instituição de ensino, maior instituição de ensino de campus da região, né? É quase um município à parte, que é o Instituto Federal Fluminense, IFE. A gente entrevistou aqui o professor Luciano D'Angelo, que foi diretor da Escola Técnica Federal, depois Cefet, depois hoje IFE, né? O reitor, professor Jefferson Manhães Azevedo, como a gente anunciou aqui, candidato natural à reeleição. No IFE, pelo estatuto, você pode ter uma reeleição, né? Coisa estatutária. Mas você tem também dois candidatos que você não havia anunciado antes. O próprio Luciano esteve aqui e achou que era praticamente Jefferson ia ser a candidatura única, como foi na eleição dele, né? Mas tem 2 candidatos, né? 2 professores, o professor Junivan Coutinho Lisboa, que é diretor de extensão e pós-graduação do Campus Centro, que é o campus principal do IFE, e o professor Maurício Gonçalves Ferrarez, que é coordenador adjunto do curso de bacharelado em engenharia de controle e automação. Os dois do IFE, quer dizer, vai ser a eleição vai ser no dia 11 de dezembro. A campanha começou ontem, vai até o dia 10, né? E as campanhas do IFE costumam ser, né? Caloradas. E é uma instituição que normalmente oferece quadros à política partidária, né? Teve o Luciano D'Angelo, que foi secretário municipal de Campos, Niterói, foi suplente de deputado federal, né? Um grande nome do PT, até hoje aqui na região. Você tem o Roberto Moraes, tentou ser candidato a deputado estadual, que foi o diretor na época Cefet, né? Então é uma instituição que, pela importância dela, ela naturalmente oferece... O próprio Jefferson chegou a ser cogitado como pré-candidato a prefeito de Campos. Numa entrevista em abril, a Folha da Manhã, ele falou que não seria, que seria candidato à reeleição na reitoria do IFE. E até pelo tamanho, orçamento, né, e pela importância, o IFE tem um orçamento maior do que muitos municípios da região, municípios pequenos da região. Não que Campos, Macaé, né, mas pelo tamanho, porque ele tá em 12, em Campos e em outros 11 municípios, né? Uhum. Perdão, não, tem Campos, Guarulhos, são 10 municípios. Ele está em pega aqui, os 11 campos, Campo Centro, Guarulhos, São João da Barra, Quissamã, Macaé, Itaperuna, Cambuci, Bom Jesus de Itabapoana, Santo Antônio de Pádua, Cabo Frio e Maricá. Então ele está espalhado pelo estado, né? Região norte, noroeste, região dos lagos, Maricá vai além, né? Então vamos acompanhar de perto aí, devemos fazer como fizemos no ENF, Marco. Isso. Trazer aqui os candidatos para entrevistá-los, né? Na Folha da Manhã também, no E não podemos impresso. esquecer, Luiz,
da grande tradição, como você falou, da Escola Técnica Federal, Cefet. É uma escola de uma importância vital no desenvolvimento profissional do Brasil. Ela foi fundada, na verdade, por um campista, presidente da República, né, Nilo Peçanha, como uma escola de aprendizes artífices, né, aí no início do século XX. E tem uma importância de formação de quadros profissionais. Impressionante. Muito imensa, gerações e gerações, né, no último século aí formadas. Grandes profissionais formados. Eu não tive a sorte de estudar lá, mas eu estudei no liceu e sempre teve aquela rixa. Tinha aquela rixa 7 de setembro de liceu com escola técnica, tinha até, enfim. Tinha enfrentamentos físicos, é coisa de adolescente, né, em parada de 7 de setembro. Mas é uma escola de uma importância, uma tradição imensa para Campos e para a região. E vamos acompanhar, vamos entrevistar os 3 candidatos, né, tanto o professor Jefferson, quanto o professor Joanivan, o professor Maurício. Enfim, uma festa de democracia, né? Uma prévia para... Vamos falar com o Rodrigo daqui no próximo bloco, uma prévia para 2020. Vamos falar muito sobre 2020 com o Rodrigo. Bom, Aloysio, são 7 horas e 30 minutos. Antes de ir ao intervalo, eu só vou deixar um lembrete aí, depois, mais tarde, se a gente quiser conversar, ou na segunda-feira, porque amanhã, sábado, não tem o programa, amanhã é dia 9 de novembro. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Mas 9 de novembro, 30 anos da queda do Muro de Berlim. 9 de novembro de 1989. Até importante, Marcos. E 70 anos da formação da Alemanha Oriental. Foi em 1949. Quer dizer, e 9 de novembro é uma data importante para os alemães. A gente fala de Alemanha, né, como hoje um grande país na Europa. Começo da guerra. Não, sempre foi, mas... Marco, olha só. A independência, 1918. A Alemanha derrubou o Império Romano do Ocidente. A Alemanha reformou o cristianismo. A Alemanha inventou a imprensa. É verdade. A Alemanha inventou a música, como a gente conhece, separada de... Isso. A Alemanha é a grande escola de filosofia do mundo, desde os gregos. A Alemanha fez algumas coisinhas assim Poucas coisas. Ao longo da história, né? E eu achei engraçado um comentário com 70 anos de Alemanha Oriental e Ocidental, não tem registrado nenhum morador da Alemanha Ocidental que tenha fugido para a Oriental. Bom, mas aí já é brincadeira. Os 30 anos da queda do Muro de Berlim... Não há dúvida que o capitalismo venceu a Guerra Fria. Né? Não tem dúvida nenhuma. Agora, que não dá é para você fazer disso apologia para regimes populistas de direita. Não. Eu só queria registrar mesmo a... Você... Que o capitalismo venceu a Guerra Fria, não há nenhuma dúvida. Né? Agora, daí a pegar isso para fazer... Até porque a Alemanha se dividiu em oriental e ocidental por causa de um populista de direita chamado Adolf Hitler, né? Foi. Então, vão devagar com a Duca Santos de Barro. Que foi uma revanche, né, contra ele, porque ele perdeu a guerra e a... Não, foi e a União Soviética tinha dominado ali exatamente. Boa parte da Europa, dividiram. E a ocidental ficou com a Inglaterra, Estados Unidos e França. Não foi os Estados Unidos que bancou, né? Na verdade, a Berlim foi dividida em 4 zonas. Uma zona russa, uma zona francesa, uma zona britânica, uma zona americana. E gerou um problema que Berlim, que é toda a Prússia, que é um estado tá ao oriente da Alemanha, né? E ficava dentro da Alemanha Oriental. Foi um problemão no início, né? A Segunda Guerra Mundial quase eclode, a Terceira Guerra Mundial quase eclode por conta disso. Berlim chegou a ser abastecida por paraquedas. E tem uma frase famosa do presidente dos Estados Unidos na época, John Kennedy, falando: eu sou um berlinense. Ele foi a Berlim e falou: eu sou um berlinense, falando que não ia abandonar Berlim. E manteve ali e tal, e enfim. Arrefeceu depois, graças a Deus, não houve Terceira Guerra Mundial, até porque hoje a gente está aqui, né? Porque se não tivesse Terceira Guerra Mundial, a gente não estaria nem aqui, né? Exatamente. Porque a Terceira Guerra Mundial não Vou citar teria... uma frase de outro alemão chamado Albert Einstein: não sei como seria a Terceira Guerra Mundial, mas sei como seria a quarta, com paus e pedras. Ah, sim. A quarta seria paus e pedras, a terceira... Porque ia ter que... A civilização ia ter que recomeçar. Exatamente. Mas vamos falar com o Rodrigo pro próximo bloco. Vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes com Folha no Ar, primeira edição. Chegou a sua nova forma